Alguém já te chegou a te agredir? Agredir? Então, não, mas quase. Porque lá na Bahia, esse era outra história que eu ia contar. Lá na Bahia teve um dia que tava um rapaz, uns 2 metros de altura, enorme. E você sabe que a gente não pode deixar o paciente contido no leito, né? Certo. Só que se representa risco para ele e para terceiros, a gente tem a obrigação de fazer isso, porque ele pode se machucar e machucar outras pessoas. Então chegou esse paciente, ele foi contido no leito, e aí fizeram a medicação, ele acalmou. Só que acalmou, ficou menos agitado. Ah, vamos soltar, porque se aparece até alguém dos direitos humanos aqui, alguém que pode dar problema. Soltamos o paciente e era um plantão que só tinha enfermeira, técnica, só mulheres. Tinha um guardinha lá, mas que ele é do ambiente. Ele não era armado nem nada. E foi na hora do almoço, o pessoal foi almoçar. Os acompanhantes eram idosos, que eram os pais desse paciente. Ele começou, e aí eu estava esperando o pessoal almoçar com a enfermeira. Ele começou a abaixar a roupa e mostrar assim, para mim, ficar balançando. O guardinha viu de longe, ele achou perigoso, porque ele começou a vir para cima. Só que não tinha ninguém para ele chamar para ir junto, um rapaz de 2 metros, e quando estão em surto, eu não sei de onde vem aquela força, mas eles têm uma força que é Sim, sobrenatural. imagino. E aí ele pegou e foi dar uma chave nesse paciente, né? Um mata-leão que chama, né? E o paciente caiu, mas logo conseguiu ir para cima dele e ficou enforcando ele, a ponto que ele não respondia mais. E nesse hospital, lá na Bahia, por não ter suporte, não tinha rota de fuga. A gente não tinha como correr por outro lugar. Se passasse, ia ter que passar na frente dele. E ele, com certeza, ia matar a gente, né? Então, a gente ficou gritando, enquanto ele estava lá sufocando o funcionário. Ele mordeu o funcionário. Aí depois o pessoal ouviu os gritos e 5 pessoas para tirar ele de cima. Aí, graças a Deus, está vivo, passa bem. Mas, assim, é complicado. Depois disso, conseguiram abrir uma rota de fuga, porque era algo que já era para ter. E você, Mas você poderia ter continuou tratando terminado. esse maluco? Não, aí como é emergência, acaba o plantão, a gente sai, assume o outro. Ele foi para internação. Mas, por exemplo, eu tenho que olhar para esse paciente e não ter raiva. É É, então. difícil. A gente tem que ter empatia. Ali é a doença dele falando. Ele é um ser humano como outro qualquer. Mas é difícil também para a gente tratar, porque os pais eram idosos e os pais vivem presos em um quartinho. Porque como ele tinha um retardo mental, né, um déficit cognitivo, que não pode falar retardo mais, como ele tinha um déficit cognitivo grave e ficava agitado, ele espancava aqueles pais idosos. Meu E a gente não Deus. tem suporte, a gente não tem hoje onde deixar esses pacientes doentes mental. A família tem que cuidar, mas é uma família pobre, idoso. E assim, você olha para ele, você vai ter raiva porque ele espanca os pais. Coitado, ele é uma vítima. São vítimas da vítima, né? Então, assim, ninguém tinha essa compaixão. O cara quase me matou e eu tive que tratar ele com carinho. Eu tive que colocar a medicação certa. Eu não falei, ai, contém ele aí, porque tá agitado demais. Não, eu pedi a contenção porque era risco para ele. Então, é esse olhar e essa compaixão que eu não vejo as pessoas. E depois você chegou a conversar com ele tranquilo? Ah, não, ele não saiu do sul, ele não saiu dessa agitação até Não. acabar o meu plantão. Aí ele vai para internação, tem surtos que demoram. Aí ele ficou internado, aí passa de um pavilhão para o outro.